Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só quem está no nosso episódio 17. Uma pessoa super indicada. A gente teve que orar bastante para essa pessoa vir aqui no programa. Teve que orar para que Deus tocasse no coração, para que ela viesse aqui abençoar com a presença dela. Com vocês, Amanda de Sá. Tudo bem, Amanda? Ele já começa me expondo, né, gente? Ai, Deus. Eu gostei de graça aqui. Ai, que benção. João Elias, é um prazer estar com vocês. Obrigada por esse convite. Que isso, prazer é nosso te receber aqui e pode ficar à vontade. Amém. A gente queria conhecer um pouco mais de você. Como começou a sua história, a sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho. Essa pergunta sempre rola, né? Uhum. Eu gosto de dizer que nasci num lar cristão, então venho de um contexto familiar cristão. Já nasci sendo instruída naquilo que meus pais receberam de palavra profética a respeito da minha vida, daquilo que Deus queria confiar a mim, né? Então, eu venho desse contexto de igreja, tem registros de 1 ano eu ali já cantando. E minha mãe, ano já, que incrível. E minha mãe e meu pai, como receberam essas palavras, foram me gerando dentro desse contexto. Perfeito. Aí sempre eu estava ali na musicalização infantil, com a bandinha, dentro da Igreja Batista. Uhum. Isso é muito, muito presente, muito né? perfeito. Esse envolvimento das crianças, departamento de crianças. Exatamente. Né? Uhum. Aí estava ali com flauta, com bandinha, cantata. Minha mãe era responsável pela cantata na igreja, né? Com as crianças. Então, sempre foi muito bem envolvida, sempre muito ativa no ministério ali. Com 3 anos eu já estava na teoria musical, aprendendo piano. E aí fomos desenvolvendo, né? Multitalentosa essa pessoa canta, toca. Quantos instrumentos você toca? Assim, o meu instrumento é a voz. É a voz, perfeito. Mas toco o violão, gosto muito do teclado, do piano. E a gente arranha uns outros aí. Então, você sempre foi muito bem envolvida no ministério. Primeiro trabalho profissional, foi com quantos anos? Foi em 2007, né? O trabalho meu, né? Perfeito. Meu primeiro próprio, álbum, independente? Isso. Perfeito. Meu primeiro álbum, Amo o Senhor, foi em 2007. Agora falha a memória, assim, com quantos anos eu tinha, né? Mas o meu primeiro trabalho profissional, levando a música como profissão, foi com 15 anos. Aí eu comecei ali com jingle político, já participei de alguns aqui de Vila Velha, Vitória. Bacana. E também eu fiz no meu aniversário de 15 anos, a lembrança foi um CD. Não comercializado, claro, né? Com algumas canções ali que eu gostava. Aí peguei o playback, gravei minha voz. Eu tive uma música minha ali que eu compus nesse CD também. Já, com 15 anos já. Aí foi a lembrança do meu aniversário de 15 anos. Porém, dali, quem não foi, né? Aí achavam que era o meu CD de venda. Perfeito. Aí queriam, eu ficava, não, mas esse aqui eu não posso comercializar. Não, mas é para algo nosso. Aí, particular, essas coisas. Né? Aí acabou que esse foi um documento, né? Um documento meu, um registro. Mas o primeiro trabalho autoral foi em 2007. 2007. Qual é a história desse trabalho? Nossa. Faz tempo que eu não falo sobre esse projeto em si. Legal. É aqui mesmo, depois do... 2007 a gente fez o primeiro álbum meu, né? Foi em colaboração com o Roberto Cagliari, que era um distribuidor na época, então ele estava ali patrocinando. E eu fiz releituras de algumas canções, estava dentro de uma igreja chamada Maranata. E aí a gente gravou algumas músicas que tinham ali na coletânea, outras canções do Inário. Perfeito. Talvez você conheça algumas. Conheço algumas. E, se eu não me engano, tinham 2 composições minhas também nesse álbum. E assim foi, a gente... Nesse, você estava com quantos anos? Então, 2007... Com quantos anos que eu estava, meu Deus do céu? 2007, eu devia estar com 18, 17 anos. 17 anos. Eu sou de 91. Nossa, incrível. Uma das primeiras convidadas que, desde muito cedo, tem um envolvimento muito grande na composição. Quando que você começou a compor? Como é que foi essa inspiração sua, assim? De onde veio? Eu sempre curti muito desenvolver meu criativo. Perfeito. E aí, com 15 anos, até um pouco antes, o meu quarto era o meu estúdio.
Acredito que tenha muito particular ali, muito secreto com Deus também no seu Exatamente. E aí, né, a gente fazendo experimentos, eu montava ali tantos instrumentos, mesmo de forma amadora, era o meu laboratório musical ali, né? Até colocava assim na porta. Quando eu entrava no quarto para fazer alguma coisa, eu falava em composição ou em estúdio, não entre, não bata, né? Eu me sentia assim. Já trazia existência studio, aquilo que não existe. Exatamente, trazia existência que não existia ainda. Perfeito! E dali muitas coisas foram nascendo, né? Eu fiz algumas canções, Ali no composições. quarto, ali no secreto. Eu não lembro agora, falha a memória, assim, o ano especificamente. Mas eu sei que foi antes de 15 anos, porque no meu primeiro trabalho, esse documento que eu falei, né? Que eu fiz de lembrança dos 15 anos, tinha música minha que eu compus. Já, nesse processo. Então, desde sempre, eu me movendo nessa criatividade, com composição. Na escola também era assim, essa criatividade em relação a envolver. Sim. Em qualquer lugar que você era inserida, você se envolvia? Sim. Qualquer lugar. Sempre aquela aluna que você via, não, a Amanda tá aqui, a Amanda na igreja tá tocando também, na escola tem algum teatro, um dia das mães, dos pais, tava ela lá. Isso aí já faz parte muito da minha personalidade. Que incrível. Eu gosto de se envolver, de me envolver. onde no local que está inserido. Na composição, você tem momentos que a letra, para ela ser transcrita, ela tem que falar primeiro com você, ela tem que ter embase de alguma coisa. Como é que funciona esse processo de composição? Desde o início, né? Desde quando eu comecei a compor até aqui, existe uma linha do tempo. Perfeito. Onde a gente vai entendendo, onde a maturidade vai chegando. E muitas coisas que eu fazia lá atrás, hoje não tenho tanta prática. Então, assim, para eu te responder sobre essa parte de composição, hoje, quando eu sento para compor, vem do meu momento de devocional, no meu momento ali de estudo da palavra, aquilo que Deus já está ministrando no meu coração. Perfeito. Tudo que eu vou escrever, tudo que eu componho não é algo aleatório. Perfeito. É algo que já está sendo cultivado ali. Cultivado em mim, Amém, aquilo que aleluia. o Espírito Santo já está trabalhando em mim. Né? Aleluia. E antes era assim também, mas talvez não com muito entendimento, né? Daquelas experiências mais de junior, de adolescente. E foi um momento muito gostoso, assim. Nossa, eu acredito. E você era influenciada pelos pais? Ou pressionada? Porque tem gente que passou aqui que era pressionada pelos pais. Pressionada. Você vai entrar no seu quarto, você vai compor agora, porque lá no futuro você vai ser uma excelente cantora. Tinha gente, tem convidado aqui que contou esse episódio, foi incrível. E saiu do quarto com uma composição, porque né? se não saísse... Era uma boa pressão, né? Passou pela prensa, extraiu o melhor azeite, né? Então, não vejo como pressão. Meus pais sempre foram muito apoiadores. Ai, que lindo. Foi o que eu contei aqui, né? Desde que eu me entendo por gente, eles me instruem naquilo que Deus já tinha falado com eles, né? Minha filha, você veio pro louvor da glória de Deus, Deus quer te usar na música, e mais pra frente, né? Palavras vinham... a respeito de mim, e também o Senhor me confirmando, né? Chamado também para a palavra, para o ensino. Então, que é o fundamento do louvor, né? Exatamente. Perfeitamente, claro. Então, eles sempre me instruíram nisso, né? Eles receberam muito também essa palavra profética. E lançaram. Que lindo, né? Quero deixar claro para você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe, e você que instrui o seu filho no caminho. Por favor, continue instruindo ele, deixe com que ele permaneça no caminho, porque... É lindo, hoje, mãe também, Amanda, casada, você vê os frutos desse cultivo. Sim. Que eles plantaram em você. É um legado, e acreditaram, né? Exatamente, acreditaram. É tão lindo quando eu tenho, principalmente a família, quando acredita no ministério chamado do seu filho, antes que ele mesmo nascesse. E quando nasce... essa certeza de, não, eu preciso instruir no caminho, porque eu já sei as palavras que foram liberadas sobre a Amanda. Então eu preciso ensinar, eu preciso dedicar, eu preciso fazer com que ela se envolva. Que lindo. Isso é um assunto que eu gosto muito também, né? E vai entrar na parte de maternidade, paternidade. Eu ia te perguntar a gente vai desviar um pouco da música. Mas eu creio muito, né? Que nós, como pais, nós somos um ambiente incubador, né? Aleluia. Um ambiente profético incubador. Sobre então, a família, sobre os filhos. Sobre a família, sobre os filhos, né? O lar é onde o coração
humano é formado. Então, nós precisamos estar ali, nós, como autoridade espiritual sobre os nossos filhos, entendendo qual é a vocação, quais são os dons e os talentos que Deus entregou para aquela criança, porque, querendo ou não, mesmo ela sendo uma criança, ou até mesmo um bebê, ela é uma pessoa, ela Com contém certeza. personalidade. Então, a gente precisa estar atento, Espírito Santo. O que eu preciso fazer Me para instrui para ensinar. ensinar, Aleluia. para que Receba essa palavra. Amém. Amém. Você está vivendo isso, Uhum. né? Amém. Glória a Deus. E eu vivi isso também. Então eu olho para o Levi hoje, que é o meu filho, e eu penso, pai, eu não quero ser uma mãe que vai instruir ele naquilo que é a demanda secular. Externa, né? Uma demanda, né, secular aqui, entenda, né? A demanda que está pairando na nossa realidade Perfeito. hoje, né? Englobando todos os assuntos. Eu não quero isso, né? Porque ele vai ter que fazer o ensino fundamental, médio, ir para uma faculdade, depois cursar tal curso. Não, eu quero que eu seja aqui um ambiente incubador para que ele possa ser gerado dentro daquilo que Deus espera dele. E Nossa. assim foi comigo e assim eu quero reproduzir. Aleluia. Porque você viu que gerou resultado, gerou fruto, né, no seu coração e funcionou, tende a funcionar sobre a palavra do Senhor Jesus. Que benção, que lindo. Eu acredito nisso. Um projeto de família e com certeza, se você tem uma visão dessa sobre o Levi, sobre o seu filho, imagina o que mais pessoas poderiam ter se tivesse essa visão. Imagina que igreja vira, que igreja consolidada, né? Se eu tenho famílias consolidadas ali, eu tenho uma igreja mais forte. Você tem... Eu tenho uma igreja consolidada, uma igreja convicta. Você tem uma cidade consolidada, você tem um estado consolidado, você tem um país consolidado. Não, a Amanda já entendeu a minha visão, já aumentou. Ela já aumentou, olha que... São vários assuntos aqui. Que lindo, que eu acredito nisso, que a gente pregar, né, para as famílias, né, e trazer esse protocolo, trazer esse estilo de vida, de ensinamento, né, o quão edificante é para as pessoas que acreditam nisso. Voltando para sua música, na sua trajetória até hoje, teve alguns momentos que você pensou assim, isso não é para mim? Ou sempre teve a certeza no seu coração sobre esse ministério? Em relação a chamamento, a vocação, eu sempre tive uma convicção muito clara, evidente, fundamentada. Nisso eu nunca tive uma dúvida. Eu acho que não é para mim, não. Sempre pensou em ser cantora? Ou não? Sim, a princípio era isso, né? Deus me quer como cantora. Aleluia, amém. Né? E aí eu acredito que o entendimento ele vai chegando, né? O Espírito Santo ele vai nos ensinando as coisas no caminho, quando a gente está se movendo, é verdade. Está disponível ali. Quando ele está disponível, quando a gente está correspondendo àquilo que ele nos instrui. Aleluia. E nesse corresponder, nesse processo, eu fui entendendo que não era exatamente esse ser cantora, né? Eu entendo que o que Deus espera de mim é um papel de ministra mesmo, aleluia. Né? Ministra da palavra, do reino. Aleluia. Do reino, isso você Glória resumiu muito bem. Do reino. Nossa, perfeito. Seja pela palavra, seja pela música, seja pelo... servindo ali meu filho, né? Cuidando do meu filho. Eu acho que nós como cristãos, nós somos integrais, né? Então, é verdade. Eu creio que excelente definição. Que esse sacerdócio, ele está para todos nós e eu sou muito fundamentada nisso, como ministra que zela pela presença, que não negocia os princípios, que está fundamentada na palavra e ser cantora é algo que talvez quem está de fora vê, a Amanda é cantora, mas eu não me entendo assim. A construção auto, né? A autoconstrução que você tem é totalmente diferente, né? Não é isso, né? Não é só sair cantando e talvez o cantora seja a minha profissão. Perfeito. Ok, dentro da música. Minha profissão. Classificada, né? Se fosse classificado. Sobre... E algum problema que você chegou a enfrentar nessa caminhada de desistência, assim? Certeza você tinha que era isso. Mas alguma situação, algum problema muito grande que você chegou a enfrentar? Não. Eu sempre, de personalidade também, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sou uma pessoa
Me considero uma pessoa positiva, né? Uhum. Da fé, encorajadora. Que Então, eu sou assim se comigo tiver também. 1% de chance nesse 1% que você vai. Aquela, né, que cabeça nas nuvens. Eu sou muito assim. Meu esposo pode até falar, né, que nós vamos. Ele traz o equilíbrio, porque ele é mais pé no chão. Então, assim, eu sempre vejo o lado bom da coisa. Eu Então, sou igual a você. né? Meu Então, fecha casamento é a aqui. mesma coisa. Tamo junto. Aleluia. Então, eu Aleluia. sempre. O cenário poderia estar totalmente desfavorável, mas a minha identidade firmada ali, eu sempre crio, continuo crendo Aleluia. e assim será, até a Nossa, esse volta de assunto de família Jesus. tá excelente. Eu vou até retornar para ele. Incrível, Agora, porque. sim, já tivemos momentos desfavoráveis, né? Momentos de entender melhor como que a gente iria fazer com esse trabalho música, né? Enfim, foram É, alguns desafios, mas nada que eu, que quero desistir. paralisou Não, minha identidade sempre estava bem firmada no no Senhor, de Senhor. quem você era e do que foi chamada, né, para fazer. Isso Perfeito. mesmo. Aleluia. Esse assunto de família é uma coisa incrível. Eu vejo, né, isso nítido, né, em você. A sua presença, assim, como esse assunto ele é essencial. Eu acho que isso move muito em você, né? Sim. Esse assunto de família, maternidade. Você falando, que eu também me encontro, assim, essa pessoa que é otimista, né? Você que é otimista, que está nos assistindo aí, aproveita, curte. Já curte aí, compartilha. Você vai se identificar, porque em qualquer alternativa que você possa andar, você sempre vai acreditar que há uma chance ali. Mesmo que tudo ao contrário tudo ao redor seja contrário, o cenário seja desfavorável, né? Pessoas pessimistas nós detestamos. É, não, Nós é temos, muito difícil, só andando em amor mesmo, só em amor que é em Cristo difícil. Jesus, porque é muito complicado, porque a gente sempre vê um ponto surpreendente, um ponto de transformação em qualquer lugar que esteja, né? Do nada. Nós acreditamos nisso, que pode ser Exatamente. transformado. E isso alguma Exatamente. vez já te atrapalhou no seu ministério em relação às pessoas? Difícil essa pergunta, né? Na minha opinião, não. Agora É, pergunta para outra pessoa. então vai muito, né? Depende muito, né? Depende muito do Que você contexto da sentiu uma situação pessoa. muito desconfortável. Não, eu tô nuvem, tô muito nuvem. Não, Ou não, não, não? até que não. Com essa questão ministerial, é, o senso de responsabilidade veio muito cedo para Ah, mim. ótimo. Então, eu não creio que foi algo assim não sei, de me perder um pouco Uhum, ali, né, sonhando demais. não. Não. Sonhando aquilo que foi projetado já, daquilo que foi liberado, né? Eu creio que os nossos sonhos, eles precisam ser os sonhos de Deus, né? É verdade. Então, assim, eu me permito sonhar, claro, né? Eu tenho até um EP chamado Deixa a Menina Sonhar. Que E aí, lindo. fazendo um parênteses bem grande aqui, Aham. no dia do lançamento eu fiz uma analogia, né? Deixar a menina sonhar é a igreja de Cristo se permitir viver os sonhos de Deus, Aleluia. né? Onde ele tem nos plantado. Aí fiz uma associação com José, né? Enfim, o que eu quero dizer, os sonhos que eu me permito viver são sonhos que Deus projeta no meu coração. Não são sonhos aleatórios, Perfeito, né? né? Ou Então, irracionais. ou irracionais. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu sou sonhadora, eu sou positiva. Sim. Essa é uma característica da nossa personalidade, sim. Porém, o nosso fundamento é a fé, Aleluia. né? E a fé, ela está pautada naquilo que a palavra É diz. verdade. Então, em cima disso, Que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas se espera. É exatamente. verdade. Então, dentro dessa afirmação, né? Crendo Daquilo que eu não vejo, mas espero, exatamente. você sonha. Sim. E como a fé é presente, eu já creio hoje. Aleluia. Então, me permite sonhar. Porque o meu sonho já é. Aleluia, é Em fé. verdade. É verdade. Em fé já é realizado. Incrível, incrível. Você Assim como foi, que. por exemplo, com tantas coisas da minha vida que eu Uhum. poderia compartilhar aqui, mas eu acho que a gente pode prosseguir para. Não, mas pode compartilhar uma coisa nessa. Assim, lógico, se for confortável, claro. Nessa parte de sonhar. Porque muitas pessoas estão assistindo, às vezes
Se depara com situações no caminho que o cenário não te favorece sonhar. A situação familiar, o contexto, talvez você é o único evangélico da sua casa, ou coluna, ou cristão, ou crente, né? E como é que você sonha dentro desse cenário, né? Mas o sonhar em Deus, que nós estamos conversando, independe do cenário. Não está Exatamente. condicionado com aquilo que eu estou vivendo. Está condicionado com aquilo que eu acredito em Deus, né? Sim. Naquilo que eu tenho certeza. Conta pra gente essa experiência aí. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu sempre, desde nova, tinha a percepção que eu engravidaria aos 30 anos. Tô revelando minha idade aqui, né? Mas não parece. Não, tem até mais. Eu engravidei quando eu tinha 30 anos. Então, eu sempre tive essa percepção. Tomava anticoncepcional há muito tempo. Uhum. Quando foi dando... Eu faço aniversário junho, 2 de junho. Gravei. Quando foi chegando, maio, eu percebi, assim, o Espírito Santo me direcionando a parar de tomar esse anticoncepcional Perto dos 30 anos já. perto dos 30 anos, né? Perfeito. E aí eu entendi, bom, esse sonho, isso não é um sonho, assim, eu não tinha um sonho de querer ser mãe aos 30. Já era algo sendo trabalhado, gerado. Pelo contrário, se eu pudesse, eu até teria antes. Menos. Casei com 27, né? E Uhum. aí, independente da data que eu tinha casado, antes de pensar em casamento, eu tinha essa percepção, que eu engravidaria aos 30. Que incrível. Tinha. Então aí foi dando maio, bom, acho que é tempo de eu parar de engravidar, ou de tomar anticoncepcional. Aham, perfeito. E eu tinha o costume de fazer morning pages, já ouviu falar? Páginas Não. matinais. Ah, tá. Era um devocional meu que Uhum. eu fazia escrito, né? E ali eu fui registrando muitas coisas, né? Que depois eu fui ler, fui vendo que... Tipo um diário? Tipo Ou um foi... diário. Ok, perfeito. É um devocional escrito. Perfeito. E aí parei. Em maio pensei, bom, vou parar, porque o meu corpo vai dar uma limpada. Muitos anos tomando anticoncepcional. Uhum. Lá para janeiro, Aham. eu devo engravidar, né? Já vou estar com 30, então deve ser isso mesmo que Deus quer. Maio, né? Junho, chegou seu Maio. aniversário. Deu junho, fiz meu aniversário. Aham. Em junho eu engravidei. E aí eu sonhei. Esse sonhou. Eu sonhei. Já grávida ali. Mas eu não sabia que eu estava Ah, grávida. perfeito, ok. Eu sonhei, e no meu sonho um anjo vinha e ele me chacoalhava e falava assim: você está gerando. Que lindo! Meu E Deus! aí eu ficava assim: meu Deus, eu tô gerando, como que é isso? Como que é isso? Aí depois de um tempinho eu descobri que eu estava grávida. Aham. Então, assim, por que eu tô falando isso? Esse foi um exemplo para mim, né? Sobre sonhar os sonhos de Deus. Não era um sonho aleatório, eu quero engravidar com 30 anos. Isso não foi algo que nasceu de mim. Isso foi uma percepção no meu espírito, uma nota que tinha muitos anos em mim. E eu percebi que isso não veio da minha cabeça. Uhum. Já E eu foi gerado cultivei. ali, Eu fui perfeito. gerando. Cultivei no momento certo, fiquei atenta às instruções. E assim foi. Com 30 anos gerou. Começou esse Criei, né? processo, né? Esse sonho era de Uhum. Deus, então eu criei por isso, ao invés de falei, aconteceu. Que Então esse foi um incrível! exemplo. E quando teve essa percepção? Desde muito nova? Eu não consigo te dizer quando, mas desde Mas cedo. desde sempre. Antes, na junior, Ah, mas eu assim, te entendo. adolescência. Eu te entendo porque... Incrível, olha, entendi. Entendi, porque... Acredito... Influência familiar teve? Em relação Em a relação à maternidade ali. A sua mãe teve com quantos anos? 30. Aí, ó. Eu acho que foi com 30. Não, deixa 30 pra ficar certo. Mas eu sou a caçula, tenho mais 2 irmãos. Aham. Então minha mãe tá, não. foi mãe mais cedo. Mais cedo. Não, beleza. Mas aí comigo, se eu não me engano, foi 30. foi 30. Não, sim, ok. Pode ter influência, mas o que eu ia falar, porque eu entendi você. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu tinha desde os 12 anos. Eu sempre tive vontade de casar, isso eu tinha certeza. Sempre. Sempre. Você que está nos assistindo aí, nos acompanha. Sempre tive essa vontade. Isso era latente no meu coração. Que era não era um sonho, mas era a vontade que, não, isso vai acontecer na minha vida. E eu consolidava. A primeira pessoa que eu me relacionar, de fato, vai ser essa pessoa. E assim foi. Olha. E assim foi. Eu sempre tive isso convicto, Amanda, no meu coração. E eu perguntei da família por quê? Porque houve uma influência, né? Sim. Eu falava pra mim, não, o carinho
o zelo, o cenário que eu tenho dentro da minha família, né? Pastoral, meu pai e minha mãe. Esse convívio, eu quero trazer pra minha vida. Amém. Glória a Porque isso foi plantado e gerado em mim. Eu não tô falando que não tinha problema, ou não tinha situações, mas isso não me era passado. E isso não me era ensinado. A igreja não era passada pra mim como fardo, mas tinham problemas, situações. Hoje eu vejo, se lidar com pessoas é muito complicado. Hoje a gente madura, a gente entende que tem situações de conflito, mas enquanto criança nunca era me passado. Era me passado o quê? O amor pelo Senhor, o amor pela obra, o amor ao servir, o amor ao Glória a ministério, Deus. porque é isso que era o fundamental, isso que era o essencial. Então, eu entendo você, e chego até a ficar emocionado com isso, porque isso é testificação mesmo do sonho de Deus na sua vida, na minha vida, dizendo que Glória a Deus. estamos no caminho da promessa. Aleluia. Estamos no caminho daquilo que há de se concluir, há de se concretizar. Aleluia, Eu creio amém. nisso. Eu também creio. Aleluia. E aí foi assim. Com 12 anos eu sempre tive essa vontade. Comecei a orar. Porque meu pai já me via ministrar. Não, ele começou a orar com 12 anos. E eu comecei a orar com 12 anos. Senhor, abençoa minha esposa. Eu não conheço ela ainda, mas sei que o Senhor já separou. Eu sei que o Senhor tem esse presente pra mim. Eu sempre soube disso, que o casamento, esse presente Deus tinha pra minha vida. E passou 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Quase entrei em depressão porque não tinha arrumado ninguém. 18 anos. Não, eu tô brincando. Tô brincando, não entrei não. É aquele desespero mesmo. E a gente fazia aquelas orações. Tô velho e tal, tô velho. Com 18. 18 anos, Oh, meu Deus. Não sabe, você não sabe, senhor. Tá? Com 18 anos eu, intensifiquei as minhas orações, mas já com choro, já com uma melancolia ali. E aí, 18 anos, 19 ela apareceu. E aí, se conhecemos, né? E foi encaixando todas as coisas, né? O desejo. E eu lembro que nas orações de 12 anos até quando eu encontrasse ela, e eu tinha certeza que quando eu encontrasse, quando eu começasse a namorar, que cristão se relaciona assim, a gente namora, a gente noiva, a gente casa. Você que tá assistindo aí, é assim que funciona, hein? Aprenda, O não é namoro isso? foi feito pra terminar. Isso aí, exatamente. Se você namora o seu namoro, ele precisa ter prazo de validade. Daquelas, É verdade, ó. Anota aí, verdade, recado. Amanda. Desse modelo. Então, eu sempre soube disso. E quando eu encontrasse alguém para se relacionar, seria namoro, noivado, casado. E aí, nessas orações de 12 e aumentando, né, conforme os anos, eu sempre soube que quando eu encontrasse, eu iria agradecer ao Senhor todos os dias. Porque encontrei. Porque, de fato, ele entregou o presente e eu entreguei minha juventude ao Senhor. Dediquei minha juventude a Ele, né? Entreguei a Ele tudo. Né? Casamos virgem, né? Com 20 anos, né? Casamos cedo. Casamos cedinho. Tenho 23 hoje. Então eu vejo como a mão de Deus, ele tem sido fiel quando você entrega a sua juventude, quando você entrega os seus projetos, os seus sonhos para ele. Linda a sua história. João, e assim, a gente não tá conversando isso à toa, né? É verdade. E nós estamos sendo edificados aqui pela história um do outro. E também você que está nos assistindo, eu quero te dizer o seguinte, você é um José nessa geração. Você é um José nessa terra. Por que eu tô falando de José? Você conhece muito bem a história de José. José significa Zafenate Paneia. Sabe qual é o significado desse nome? Aquele que possui sabedoria do alto para solucionar problemas impossíveis. Aleluia. Nós somos Josés na nossa geração, aonde Deus está te plantando, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade local. Você é um José, se levante, se permita sonhar os sonhos de Deus. Medite na palavra, ele vai testificar aquilo que ele está já gerando no seu coração. Aleluia. O sonho de Deus que existe em você. Não deixe as pessoas, os irmãos de José, não deixe que eles matem. Na verdade, eles não querem te matar, eles querem matar o sonho que Deus entregou para você. Então permaneça firme. Aleluia, no momento certo, o Senhor vai ecoar o seu nome para que você seja um agente de transformação aonde Deus está te plantando, para que você seja essa pessoa, esse filho de Deus que vai saber solucionar com a sabedoria do alto esse problema impossível que ninguém consegue solucionar, somente você, aonde você estiver. Então se posicione, se permita sonhar os sonhos de Deus na sua vida.
Glória a Deus. Receba essa palavra no nome de Amém. Jesus. Amém. Tremendo. Nossa. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse processo de sonhar, né? Sonhar com essa fé firmada no Senhor, né? Quantos benefícios, quantas vantagens, né? Traz pra nós. É segurança, né? Isso. É Não traz segurança. medo. Não Não traz traz medo. medo. E a gente percebe que quando a gente olha, né, para trás, nossa, quantas coisas fez o Senhor na nossa vida, né? Quantas bênçãos, né, ele fez em nos permitir sonhar e concretizar esse sonho, né? Nossa. Deus, ele é infinitamente Glória a mais do que Jesus. pedimos ou pensamos. Realmente, Efésios 3:20, né, que você já vive isso, eu profetizo sobre a sua vida, que você possa viver Amém. intensamente mais. Amém. Efésios 3:20, que eu tenho vivido na minha vida, e profetizo sobre a sua vida também, nós profetizamos também. Sobre em relação à família, assim, quais as expectativas que você tem sobre o Levi em ensinar, assim? E ensinar, você diz? Que os pais têm, a gente sempre tem, então. Foi o que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Eu sempre vou fazer um contexto aqui para você entender. Nós achávamos que viria uma menina. Inclusive já até tem nome, né? Aurora. A Aurora, que Então, lindo assim, para nome. quem convive com a gente, para quem é mais de perto, sabe desse contexto de Aurora. Tanto eu quanto o Ivan, a gente há muitos anos fala sobre a Aurora. Então, a gente achava, assim, que vinha uma menina. Ok, engravidamos e tal, tô resumindo bem a história. Ok. Não, Veio o Levi. pode E explanar, aí, quando veio o Levi, nós ficamos assim, opa, nós achávamos que era a Aurora. Então, se está vindo o Levi, precisamos atentar os nossos ouvidos para entender por que o Senhor está nos enviando um menino. É verdade. E a partir dali, né, tanto eu quanto o Ivan, nós ficamos ligados e dessa forma foi. O Senhor começou a falar conosco a respeito do Levi, a respeito do que ele espera do Levi nesse tempo que ele está aqui na Terra. E eu, como mãe, eu gerei minhas expectativas em cima disso, em cima da palavra que foi lançada, né? E ele tem 1 ano e 5 meses, é um menino muito alegre, assim, as características dele correspondem a correspondem Legal, mãe. àquilo que eu visualizo em fé, Que incrível. fazem sentido com a Ótimo. palavra do Senhor, né? Então as minhas expectativas estão nisso. E a minha responsabilidade é gerar ele em cima dessas palavras. Aleluia. E fazer com que ele Não consigo falar muito bem porque eu estou neste momento, estou vivendo isso, né? Deixa passar um pouquinho que aí eu posso trazer mais consolidada a minha experiência. Amém, que lindo, que incrível, tremendo. Voltando para o contexto da igreja. A igreja hoje também você insere ele bastante, Sim, né? Dentro sim. desse ministério. E você vê já algum desenvolvimento? Sim, Ele tende a tal área? ele é bem musical, né? Perfeito. É uma criança muito musical Uhum. e muito atento ao contexto de culto público, né? Dentro desse contexto, não vou dizer espiritual, né? Porque nós somos, acho que tudo é espiritual, né? Perfeito. Uhum. Acho não, tudo é espiritual, nós somos Você orienta para isso, integrais, né? Você né? para isso. Uhum. Mas, por exemplo, quando a gente está ali no culto público, no domingo, lá na igreja, começou o culto, ele percebe. Eu percebo o jeito dele de perceber o ambiente. Tanto que é o momento onde ele se sente à vontade para fazer a sonequinha dele. Né? Incrível, isso é muito uhum. engraçado, né? Começa o culto, ele dorme. Tô no lugar de paz, tô na aconchego. Ele identificou que ali é um lugar onde ele pode descansar, onde ele se sente em casa. Né? Perfeito. Ele se sente em casa, então ali ele pode descansar tranquilo, porque Tem segurança é um ambiente... ali. Perfeito. Totalmente, total. E quando ele está acordado, é um ambiente que ele percebe já, assim, acho que né, vê a gente ali, vê eu e o Ivan ministrando, e fica atento, gosta muito de bateria. Não sei se o chamado dele é específico na bateria, mas porque a criança geralmente desperta para a parte rítmica, né? É verdade, que envolve bastante, né? Rítmica é a parte primeira, né? Então, assim, ele gosta, a gente faz vários vídeos ele desenvolvendo na bateria. Minha mãe tem muitos instrumentos de bandinha, de musicalização infantil, aí Levi fica lá muito à vontade, ele com
O meu sobrinho também, que é um mês mais velho que ele, o Dai, Nossa. também vai junto. Os meninos gostam muito. E a gente insere eles dentro desse contexto, né? Musical toda hora. Perfeito. É piano, é violão. Levi é muito falante, é uma criança muito ativa, assim, na fala. Ele canta, tem 1 ano e 5 meses, mas ele já tem essa percepção sonora de fazer balbuciando, né? Que ele tá aprendendo a falar, ok. mas com notas diferentes. Quando eu começo a cantar Bondade de Deus, ele já meio que canta. A bondade me seguirá, Senhor, ele canta. Que incrível. Então, Isso deixa a gente orgulhoso, né? Deixa, né? Demais, né? Porque a gente já fica... A minha bebezinha, né? Não É uma menina? É uma menina, né? Clara Rebeca. Que lindo. E aí a gente trabalha bastante isso, né? Desde pequeno já... Eu sempre... Que incrível, Amanda. Gente, meu Deus. Conta um pouco da sua experiência com ela. Muito... E você também vive isso, né? Porque eu sempre, na barriga, eu já cantava. Quando eu chegava do trabalho, né? Falamos sobre família hoje. Deus quer ministrar no seu coração sobre família, hein? Amém. Aleluia. Eu chegava do serviço e aí a minha esposa estava, né? Antes, quando descobriu, né? Nós descobrimos com 3 meses já. Estava até um pouco tardinho. Então, desde quando nós descobrimos, eu sempre cantava sobre a barriguinha dela, sobre minha esposa, né, profetizando. Nós também não sabíamos se era menino ou menino, né? Eu queria muito uma menina. E aí a gente... Legal. nós cantávamos e era Grande é o Senhor, de Ademar de Campos, né? Nós ministrávamos ali, cantávamos, assim... Sua esposa canta também? Não, ela toca, é instrumentista, mas na igreja ela fica na parte da mídia. A produção. Igual a produção. É a mídia Anitta. Meu Deus. E aí, o que acontece? Aí eu sempre ministrava, né, profeticamente, sobre ele ou ela, até descobrir era ela e tal. E aí, enquanto tava na barriga, a gente sentia que ela correspondia de um certo modo, né? E tinha inquietações, né? Ela respondia, né? Com os movimentos. E aí nasceu, e aí comecei a cantar. Quando eu canto hoje, eu sei que ela sabe, como é que eu posso colocar? Não da letra, mas da frequência sonora, né? Do arranjo, né? Do tom em si, né? Da frequência do tom. Eu sinto. E ela dorme. Toda vez que... Se eu cantar essa música, ela vem e dorme. Isso é incrível, né, linda? A gente fica assim, nossa. Como é que pode, né? Como é que pode, né? A gente ali tá do lado de fora, externo, né? E ela ali interno, né? No período gestacional ainda. E quando nasce, ainda tem essa percepção, tem essa memória ainda, né? Muscular, pré-muscular, já trabalhada. E quando a gente canta hoje, né? Eu canto, né? A minha esposa canta, não funciona. Se a minha esposa cantar, não funciona com ela, não dorme. Então, se eu cantar, ela dorme e eu fico maravilhado. Como é importante esse desejo, esse preparo dos pais, né? Essa preocupação, não, peraí, Deus realizou esse desejo, né? Filhos é a herança do Senhor, a palavra fala, mas tem um propósito para esse ser humano estar aqui. Não é simplesmente para me agradar, vai acrescentar na família, ou porque é um sonho do pai ou da mãe, não. Sim, mas tem um propósito debaixo do céu sobre essa criança. Então, essa preocupação de que o que o meu Deus espera do meu filho, né? Como é que eu posso orientar ele ou da minha filha? Como é que eu posso orientar? Como é que eu posso direcionar, né? Quais são os projetos que o Senhor separou para minha criança? Então, essa história que você canta, que nós estamos contando, quão importante é, porque aí você vai tendo uma perspectiva da igreja futura. Sabe? Uma igreja que avança. Sabe? Uma igreja corajosa, né? Onde a gente tem vivido momentos tão difíceis, né? Da igreja. Eu acredito que as pessoas perderam a expectativa do culto. Sabe? As pessoas não vão mais cultuar. Elas não entram no culto como você falou, o seu filho pequeno, quando tá acordado, já percebe a atmosfera. Por quê? Porque isso é fruto de um lar que foi cultivado, que está sendo cultivado. É uma Que é reprodução. plantado, exato, que é plantado. Agora a gente vive
cenários complicados que as pessoas elas não se interagem no culto, elas não participam do culto. Eu sempre aprendi que se você está indo no lugar adorar o Senhor, eu preciso me envolver, Amanda. Eu preciso ir nesse lugar, cultuar o Senhor, e eu preciso ali ofertar. O que que eu vou entregar para o Senhor? O que que eu vou, o que que eu posso? Quais são os talentos que Deus me entregou? Que Nossa. eu posso ofertar. Eu não posso simplesmente ir no culto e me entreter e assistir. Meu pai sempre falou isso comigo: meu filho, você vai para o culto para se envolver com o Senhor, não para assistir. Porque isso era antigamente, há 12 anos atrás, 15 anos atrás, que ele falava isso. Hoje eu vejo a importância, porque às vezes você está ministrando no louvor, ou ministrando a palavra direcionada pelo Senhor Jesus. Houve um tempo de preparação, um tempo de consagração. E quando você vai para o culto, você percebe que só você está ligado. As águas de Deus, ela passa só por você. Parece que não infiltra no coração de quem está ali, porque a pessoa que está ali não se envolve. Muitas pessoas vão para um culto com uma ideia de self-service, né? Hoje eu vou me servir disso, hoje eu Meu vou me servir Deus. dessa palavra aqui, que eu posso avaliar se é boa ou não. Eu quero me servir. Hoje quem vai ministrar é o João, então eu vou porque eu gosto da voz dele, eu gosto do jeito que ele Meu ministra. Deus. E as pessoas, elas vão com essa ideia, né, de consumidores. Então elas chegam na igreja quando eu falo aqui, o Um prédio, ambiente né? ali, Um feito na ambiente ali, parede. como consumidores. O que que eu vou me servir hoje? O que que eu vou comprar hoje? Não, a nossa vida é um culto, né? Um culto público. Nós somos, como eu já falei aqui, nós somos integrais. E a igreja precisa fluir em uma cultura de adoração. Aleluia. E essa cultura, ela só chega quando cada um entende a sua identidade em Cristo. E quando cada um cresce em conhecimento da palavra sobre quem Deus é. A gente só consegue adorar quando nós sabemos quem nós adoramos. Aí o culto vira racional. Exatamente. É verdade. Porque a adoração é fruto de conhecimento. É Então, verdade. quem Deus é? Como ele gosta de ser adorado? Aleluia. Não necessariamente é do jeito que eu gosto, do jeito que eu conduzo, do jeito que eu aprendi, do jeito que me falaram para fazer. Verdade, Né? Então a gente precisa. Quem Deus é? Como ele gosta de ser adorado? Nós precisamos trazer a consciência de que o véu foi rasgado, que nós temos livre acesso. Aleluia. Nós precisamos trazer a consciência de que o Espírito Santo, ele vive em nós, ele mora, habita em nós e ele se manifesta em nós. Aleluia. Nós não precisamos esperar moveres externos. Vamos clamar aqui, vamos orar, vamos cantar para que ele venha, para que ele venha, não, para que ele responda. Não, se nós nos posicionarmos na nossa identidade, se nós fluirmos juntos em unidade, e unidade é andar em amor, é cada um não negociando aquilo que Deus confiou um para cada um, na sua honestidade, né? Caminhando juntos, andando em fé, andando em esperança, o Espírito Santo, ele se manifesta em nós e através de nós. Então isso vai ser contagiante na igreja, vai virar uma cultura. Engraçado como que a gente vai fluindo de um assunto para o outro. É verdade. Isso vai virando uma cultura e as pessoas são constrangidas a corresponder, porque o exemplo arrasta. É verdade. Contamina. O exemplo arrasta e aquilo que a gente libera na atmosfera, que é a palavra, aleluia, ela é viva e eficaz e ela vai achar terras férteis. Ok, existem pessoas que chegam ali naquele momento nosso com mentes cauterizadas, com corações fechados e é o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas a nossa função é ministrar ante a face do Senhor e ministrar a palavra para essas pessoas. Então, no momento que entra uma mente cauterizada, uma mente fechada ali com um espírito de angústia, de medo, nós vamos ministrar fé. Aleluia. Nós vamos ministrar encorajamento. Uma pessoa que está com uma crise de identidade ali, né? Vamos ministrar o quê? A paternidade. Vamos falar sobre quem Deus é, que Deus é o nosso Pai, que Deus é amor. Né? A pessoa entrou com medo, vamos ministrar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a todo momento, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos ministrando a verdade. Quem Ele é, quem nós somos nele, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Mais que vencedores, aleluia. Mais que vencedores e o ambiente ele vai mudando a partir de que o conhecimento vai entrando nos corações. E a adoração ela é fruto disso, até que isso seja uma cultura. Que
Como é que eu posso colocar, né? A Gabriela Rocha chegou a falar sobre isso, em relação que, quando você fala de cultura, eu vejo assim, que ficou no modo automático eu querer ofertar ao Senhor, sabe? Eu querer sempre entregar o melhor pra ele. Não que eu me acostume todos os dias, que a gente não se acostuma com a presença, né? Tem que ser, não, se eu preciso sentir de novo, eu Sim. preciso ofertar de novo. Mas o automático, eu digo, é esse modo, sabe? O sentimento de, não, hoje, mais uma vez eu vou ofertar. Mais uma vez eu vou entregar o meu melhor, porque eu tenho um Deus que recebe a minha adoração. E você ministrando, você falando o quão é importante, porque quando nós ministramos a palavra, ela sim liberta. Agora vai ministrar pra alma, pra pessoa, pra você ver. Aí. Aí começa. O quão importante é quando a gente, no ministério é assim, a escolha de repertório, ela tem que ser muito bem fundamentada. Porque dependendo, e eu digo aqui que não é porque o louvor está na área gospel, Certo. que ele pertence ao Senhor ou que fale diretamente do céu da palavra. Não. A gente tem que saber discernir, são coisas totalmente diferentes, mas eu tenho isso confirmado no meu coração, que se eu cantar a palavra, ela vai atingir, vai libertar. Amém. Quando a gente olha para o céu, a gente vê um contexto de adoração celestial. Existe um tabernáculo celestial ali que possui adoração. Deus é um pai musical, Deus é musical, então tem música e existem seres viventes ali cantando a todo momento. 24 É um modelo horas. de 24/7, incessantemente eles cantam. O que eles cantam? Nós precisamos se atentar, porque quando nós falamos na terra como no céu, então a gente precisa reproduzir o que acontece no céu incessantemente. Sem Então, parar. o que a gente vai cantar, o que a gente vai proferir através da música precisa ser reflexo disso. E aí a gente abre aqui um leque muito grande, João, nesse tema, né, nessa temática. Você falou que não necessariamente as músicas que agradam a Deus estão no gospel. É verdade. E isso é uma verdade. Então nós precisamos sondar o nosso coração, ter um entendimento firmado na palavra, para saber discernir qual é a música que toca no céu e que reflete na terra. E que reflete na terra. Aleluia. E essa música é uma música cristocêntrica, É verdade. que aponta para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a gente olha para o trono, a gente vê ele. Então o nosso repertório é apontando para ele. Nós vamos cantar sobre ele, sobre o que ele faz. Sobre as obras, sobre né? as obras dele. Aleluia. Nós vamos cantar sobre ele. Ah, Amanda, mas a gente pode ter uma música que fale sobre nós? Claro, desde que seja uma música saudável, desde que não contrarie a palavra. Mas existem canções que não cabem para um momento de culto. Perfeito. Né? De culto Nossa, público. chegou no ponto excelente. É isso que a gente começa, que eu tenho... Aleluia. União com Deus une pessoas. Deus une propósitos, né? Amém. Glória a Deus. E eu tenho esse mesmo entendimento, né? No mesmo modo. Em relação de que quais são as músicas que eu posso direcionar por um ambiente de culto. Porque nós que estamos ali, né, ministradores ali da palavra do louvor, nós estamos influenciando pessoas a adorarem também. Então, que música eu estou fazendo com que o outro cante comigo? Certo. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Você que é ministro de louvor, responsável pelo louvor, nós temos que ter essa percepção de que qual o louvor que eu estou cantando ali? Né? Eu estou entronizando o Senhor de fato? Eu estou fazendo com que a pessoa que está sentindo aquela dor olhe para Cristo, olhe para o céu, olhe para o Senhor e ali sobre ela há um refrigério, ou eu estou cantando a dor dela? Eita. Entendeu? Porque se eu estiver cantando a dor dessa pessoa, ela pode chorar, ela pode se emocionar, mas ela não vai ser liberta. A música, ela é um condutor, né? Ela é um meio. Então, a música, ela vai poder tocar as 3 áreas do homem. Corpo, alma e espírito, corpo né? e alma. Perfeito. Então, quando nós estamos ministrando, nós até podemos, não é pecado, não há nada contra. Você pensar também nessas ferramentas que te auxiliem a corresponder, a chamar as pessoas, né? Usar Presta atenção. Né? Como um encorajador, Perfeito, como uma pessoa claro. que está ali conduzindo. Mas nada pode ser primordial
do que a palavra, Aleluia. do que fazer o nome de Jesus conhecido, do que Aleluia. cantar sobre ele. Aleluia. Porque nós podemos produzir glória. Porque nós podemos produzir emoção, nós podemos produzir ápices, nós podemos produzir até uma palavra profética. É verdade. Agora, libertação. Só que, aí é o que você fala, né? Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós queremos adorar um só, Aleluia. que é o Senhor. E o Senhor não divide a sua glória. É verdade. E nada rouba a glória de Deus, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Aleluia. Então, no momento que a gente está adorando, e aqui a gente está focando no culto público, mas eu falo isso em geral, na nossa vida, né? Em casa, enfim. Em todo momento, nós precisamos, no momento que nós adoramos, nós destronamos os ídolos do nosso coração. Nós destronamos os falsos deuses. Então, às vezes, dentro ali de um culto público, um falso Deus que talvez a gente, por uma ignorância, por falta de conhecimento, ou até mesmo por conhecimento, mas por uma intenção errada do nosso coração, de querer virar, de querer chamar atenção, nós estamos produzindo um falso Deus. E Deus não divide a sua glória. Um falso Deus de chamar a atenção na sua alma, de mexer com a estrutura da alma e do corpo, né? E mais uma vez eu falo, não é pecado se você cooperar essas questões convergindo para o principal. Perfeito. Que é o Senhor Jesus sendo entronizado em meus louvores, né? Nós elevando o nome de Jesus, fazendo o nome de Jesus conhecido. Então, assim que nós precisamos andar. Porque, mais uma vez, o Senhor não divide a sua glória. É verdade. E acabou, é isso. E ponto. É desse a gente modelo. aqui, né? É irado. Não é que... porque tem louvores que... nós não estamos proibindo de você escutar, mas que você escute, que você louve dentro do ambiente correlacionado a este louvor. Tem louvores que eu escuto para ambiente secreto, é para mim. Claro. Né? Então, tem louvores que é pro meu quebrantamento. Né? Então, pro meu devocional ele serve. Sim. Agora, pro culto ele não serve. Sim. É saber ter esse discernimento, saber ter essa sabedoria de que eu tenho muitos fatores que influenciam, né? Eu tenho muitas incógnitas ali. Eu tenho pessoas, tenho o Senhor, tem a alma, tem o corpo. Então, tudo tem que estar alinhado, equilibrado, né? Da forma como o Senhor espera. Que incrível esse assunto, né? Que Deus possa continuar te abençoando, sua família, a sua casa. E nesse momento vamos ouvir a cantora Amanda entoando um louvor aqui. E que você, onde você estiver, que você possa ser edificado através desse louvor que ela vai entoar agora, voz e violão nesse momento. Amém. Se quiser fechar os seus olhos, você pode fechar, você pode ficar à vontade e deixa o Espírito Santo ministrar, trabalhar no seu coração agora. Amém. João, antes eu queria deixar um versículo aqui. Aleluia, amém. 1 Coríntios 16 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes vem o dia mau, né? Verdade. Nós não estamos imunes do dia mau. Isento disso, né? Não estamos isentos. É verdade. Às vezes o dia mau ele vai chegar, mas a palavra diz, né, que nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. Aleluia. Por nós. Então nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes. Não deixe que o medo te paralise. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia, não deixe que a frustração te paralise. Você não foi chamado para andar com vergonha, com timidez, com medo. Você não foi chamado para isso. Jesus já levou tudo isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje nós somos justos. Nós não precisamos mais andar com medo, com vergonha. Aleluia. Nós precisamos ser firmes e constantes. É verdade. Quando vier a luta, quando vier o dia mau, nós vamos fazer o quê? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Certos de que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Aleluia. E eu quero cantar isso agora. Se você está aí no seu quarto, na sua casa, e você se encontra triste, angustiado, eu quero te dizer que o Senhor ele quer trocar essa veste de pranto e te dar uma veste de alegria, uma veste de júbilo. E mais uma vez eu te digo que o choro, ele dura uma noite. Mas nós estamos certos, convictos em fé, que a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus.
trocou o meu pranto em alegria. Novo dia pra mim nasceu. Em meio ao caos, me pôs em teus braços. Nova vida você me deu. E o que era luto em festa, o amor transformou. Em águas tranquilas, mansamente me guiou. Cantarei uma canção de júbilo. Me vestiu com vestes de alegria, cheias de força e vigor. Restaurou minha sorte, pôs um cântico novo em meus lábios. Se o dia mal me vier, não temerei mal algum. O choro pode uma noite durar, mas a alegria virá no amanhecer. Aleluia, Jesus. E o que era luto em festa, o amor transformou. Em águas tranquilas, mansamente me guiou. Eu cantarei uma canção de júbilo. Me vestiu com vestes de alegria, cheias de força e vigor. Restaurou minha sorte, pôs um cântico novo em meus lábios. Se o dia mal me vier, não temerei mal algum. O choro pode uma noite durar, mas a alegria virá no amanhecer. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, é certo que voltará com alegria. Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, é certo que voltará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, é certo que voltará com alegria. Com alegria. Me vestiu com vestes de alegria, cheias de força e vigor. Restaurou minha sorte, pôs um cântico novo em meus lábios. Se o dia mal me vier, não temerei mal algum. O choro pode uma noite durar, mas a alegria virá. O choro pode uma noite durar, mas a alegria no amanhecer.
Aleluia. Palmas, palmas. Glória a Deus, que lindo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Né? Que lindo. Linda canção. Sua composição? Sim. Tremendo, tremendo. Fazer a divulgação, né? Gente, essa canção se chama Júbilo. Você pode conferir ela no seu aplicativo de música preferido, tá? E compartilhe, curte. E se precisar também pode compartilhar aí e marcar a gente. Perfeito. Eu quero agradecer nesse momento os nossos patrocinadores, a Escola de Música Mesh. Se você precisa fazer algum procedimento estético, você tem... eu quero mudar meu visual um pouquinho. Acesse aí, doutora Angelita. Você vai se impressionar com o procedimento que ela tem. E também com a nossa perfumaria Multicosmect. Acesse aí, abaixo do vídeo tem o Instagram de todos os nossos patrocinadores, colaboradores que nos auxiliam aqui. E desde já eu quero te agradecer. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio. E até a próxima. Você tem um encontro comigo aqui marcado no Depois do Culto Cast. Tchau, tchau.